Bom, gente, a nossa contribuição se daria na reflexão de que o Gerson deu uma introdução, um preâmbulo na fala dele, do nosso olhar na condição de servidores e trabalhadores espíritas transcendente, fora daquilo que nós conseguimos perceber com os sentidos físicos. As nossas ações, principalmente na área do atendimento espiritual, no atendimento social, elas são evidentes, né? São reais, são palpáveis. Mas existe uma outra realidade transcendente, ou subjetiva, como o Gerson colocou, que precisa ser levada em consideração nessas atividades, nas nossas atividades. Por favor. Obrigado, Sérgio. Então, nós queremos resgatar aqui o pensamento do codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, quando ele vai dizer que para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea e os sentidos e instrumentos especiais. Mas para penetrar no mundo invisível, nos deu a mediunidade. E às vezes, equivocadamente, nós entendemos mediunidade como aquela percepção pontual, objetiva, né, para usar os termos do codificador, aquelas de efeitos contundentes, né? E esquecemos que na condição de médiuns naturais, todos nós estamos em inter-relação constante com o mundo espiritual. Então a mediunidade é um instrumento indispensável para o trabalhador espírita, em qualquer área de atuação. Porque nós estamos, como bem Gerson já pontuou, em inter-relação continuada com o mundo dos espíritos. E assim como nós, assim estamos também aqueles que chegam a nós, se encontram na mesma condição. Então, desconsiderar esse aspecto vai, sem dúvida, prejudicar a qualidade do nosso trabalho. Nós precisamos nos entender como antenas psíquicas, que estamos em constante troca com o mundo invisível, trocas positivas ou trocas negativas, as escolhas, né, somos nós que fazemos, e aqueles que chegam a nós da mesma maneira. Então, a mediunidade é esse instrumento de que nós dispomos para aprimorar o nosso trabalho, para poder fazer o trabalho de forma integrada e integral. Não basta apenas aquilo que é visível aos olhos, é preciso um olhar mais amplo, como o Gerson propôs, né? Um olhar transcendente. Por favor. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, para esclarecimento de todos nós, vem dizer que, não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos, desde quando homens, por conseguinte, desde todos os tempos, eles exercem influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Então, nós espíritas, mais do que ninguém, precisamos considerar esta questão. Somos influenciados pelos espíritos a todo tempo, influenciamos a todo tempo, e as pessoas que conosco se relacionam estão nesse mesmo patamar. Então, imaginar que uma situação que se nos apresenta seja meramente uma questão física, né, é desconsiderar o princípio da ciência que nós estudamos. Então, o ser que está convivendo conosco, ele está influenciando e sofrendo influência, assim como nós. Considerar que é um espírito imortal, como o Gerson também falou, é fundamental. Porque ninguém de nós está sozinho, né? Nós todos temos as nossas companhias espirituais. Então, quando nos encontramos para uma atividade, nós estamos dentro desse panorama. Não somos simplesmente nós aqui que nos vemos, né? Há aqui outros espíritos que compartilham conosco. E precisamos, então, considerar essa influência, que ela pode ser subjetiva, pode ser, às vezes, tão sutil que nós sequer lembramos de considerar. E muitas vezes estamos sob influência espiritual, nós, trabalhadores espíritas, e não nos damos conta. Aí aquela reflexão sobre o autoconhecimento é fundamental. Estamos recebendo ou acolhendo aqueles que chegam
que também sofrem de influência espiritual. E toda essa relação, né, está permeada por essa ação espiritual. Mas como considerar essa questão, ou como lidar com essa realidade sem conhecer a fundo essa relação? Durante algum tempo, por favor, pode passar. Durante algum tempo, nós imaginávamos que o problema da influência espiritual, ele só era uma questão pontual e exigia de nós uma ação específica, quando a obsessão já estava instalada. Hoje nós temos condições, através do estudo, de perceber que há um equívoco nesse processo. Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que é um erro crer-se que só por meio das comunicações os espíritos exercem a influência, que essa influência é de todos os instantes. E mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou seja, mesmo aqueles que não estão em diálogo direto com o mundo espiritual, ou até os que não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros e mesmo mais do que os outros, porque não tem como a contrabalançar. E nesse aspecto, o codificador nos deixa um legado magnífico na obra O Livro dos Médiuns. Equivocadamente, o movimento espírita se coloca, no que diz respeito à mediunidade, como o mediador do processo de capacitação, de aperfeiçoamento da prática mediúnica, daqueles que estão envolvidos com a reunião mediúnica, com os grupos, né, de intercâmbio mediúnico. Mas o Livro dos Médiuns não tinha esse objetivo, não teve. E o codificador deixa muito claro a sua preocupação em relação a esta informação relevante da nossa interexistência, das relações que estabelecemos com o mundo espiritual, crendo ou não crendo nessa possibilidade. E muitas vezes nós espíritas agimos como se não acreditássemos nessa possibilidade. Não consideramos essa realidade na nossa rotina diária. Essa relação se estabelece e aqueles que estão desconsiderando esta informação, ou aqueles que desconhecem esta possibilidade, vejam o que diz o codificador. Estão expostos a sofrer essa influência. E mais do que os outros, porque eles não têm como contrabalançar. Agora, a pergunta que cabe é se nós, espíritas, que temos acesso a esta informação, estamos contrabalançando a influência espiritual. Porque, muitas vezes, na hora do início dos trabalhos, a prece é o nosso instrumento, né, para a vinculação com o mundo espiritual, na tentativa de buscarmos o amparo, a assistência do mundo espiritual para o trabalho que realizamos. Mas essa nossa busca com esta ligação transcendente, ela ocorre apenas naquele momento da literal evocação? Ou será que nós estamos tão conscientes desta interação que buscamos continuadamente essa sintonia com o mundo superior, a fim de que o nosso trabalho, que é a nossa rotina, que é a nossa vida em si, porque isso acontece o tempo todo, não é somente quando estamos no centro espírita ou desenvolvendo atividades espíritas, ela é considerada. Por favor, pode passar. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, na introdução, ele tem uma frase que nós destacamos, e estamos destacando já há alguns anos, quando lançamos a campanha Mediunidade Compromisso de Todos. Diz Kardec na introdução: a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Mas será que nós estamos considerando esta assertiva do codificador? Ou estamos apenas considerando que o fenômeno espírita ocorre somente na reunião mediúnica? Nós temos, ao longo desses últimos 15 anos, constatado, e essa é uma reflexão que o NEOME faz rotineiramente, de que nós estamos equivocados na nossa postura diante do que o codificador aqui propõe. Porque nos focamos exclusivamente na orientação, no estudo da atividade prática mediúnica, esquecendo que os princípios revelados pelo Livro dos Médiuns, eles permeiam a nossa ação na nossa vida.
Todo o tempo. Então, essa obra não é somente dos médiuns, nunca foi. E o codificador deixa muito claro, e principalmente na primeira parte do Livro dos Médiuns, ele usa muitíssimo a palavra prevenção e precaução. Porque, sem dúvida, esta informação, somente esta, da influência que os espíritos exercem sobre nós e vice-versa, desta Herculano Pires diz que nós somos seres interexistentes, né, e é um fato, de que esta realidade ela passa, na maioria das vezes, desapercebida por nós ou desconsiderada. Será que efetivamente estamos compreendendo que as informações contidas nesta obra são um elemento essencial para o ser imortal, nesse processo evolutivo? Será que estamos entendendo que esses instrumentos e esta capacidade natural em todos nós de registrarmos de alguma maneira essa influência que os espíritos exercem sobre nós, ela está sendo considerada? Se efetivamente nós tivéssemos levado em conta somente a primeira parte do Livro dos Médiuns, não haveria nenhum motivo para a obsessão fazer parte da rotina do espírita. Mas nós temos espírita doente, sofrendo o processo obsessivo. E essa precaução, essa prevenção que essa revelação propõe? Por que não acontece? Não seria porque o tempo todo nós achávamos que esta obra era de interesse exclusivo daqueles que iriam trabalhar diretamente com o intercâmbio mediúnico? E achávamos que essas informações eram, ao contrário do que o codificador diz, de interesse exclusivo dos chamados médiums, né? Daqueles que são membros de grupo mediúnico. E aí nós vemos a mediunidade muitas vezes como um aspecto misterioso, algo assim escondido muitas vezes. Grupos mediúnicos considerados elite, né, no centro espírita. Se era membro do grupo mediúnico, né, é alguém importante no centro espírita, às vezes mais importante que o próprio dirigente. Durante muito tempo nós cultivamos essa ideia de que a questão da mediunidade, esse livro aqui, não, esse livro é um manual, né, para aquele que vai se relacionar com os espíritos. E nós não estamos nos relacionando com os espíritos? Consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, estamos. E Allan Kardec aqui elenca todas as informações de que precisamos para nos precaver, ele usa essa palavra, da influência dos espíritos maus, das más influências. Mas se nós não estamos considerando isso nem para nosso próprio benefício, como é que nós estamos considerando isso em relação àquele que chega ao centro espírita? E aí, então, mediunidade é tabu. Não se fala em mediunidade nas palestras públicas, raramente. As pessoas que lidam com o estudo da doutrina espírita, os monitores, facilitadores, na maioria das vezes não conhecem o fenômeno mediúnico, não conhecem o Livro dos Médiuns. Então falam em tese. Aí a pessoa chega no centro espírita com dificuldades na área da mediunidade, e normalmente nós temos uma ou duas pessoas que são, né, aqueles que são os chamados sábios, né? A maioria das vezes dirigentes de grupo mediúnico, que vão tratar daquela questão. Agora o pessoal do atendimento espiritual não sabe o que fazer, o pessoal do DIG não sabe como lidar com a criança que chega com problema, o pessoal da juventude, muito menos. Então o que nós temos hoje? A mediunidade dentro do centro espírita, que é o local que, preferencialmente, deveria esclarecer, orientar, ela é tabu. Ela é um assunto, como diz a nossa amiga Rosana, transversal, que não interessa a todos. É só uma coisa ou outra ali, pontual. Mas como? Se nós somos seres interexistentes, estamos nesse processo de influência espiritual, e se aqueles que chegam estão na mesma condição, como não considerar isso? Então nós precisamos mudar, Helder, pode passar, por favor? Mudar a nossa maneira de pensar e lembrar o que o codificador disse. O conhecimento do espiritismo há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo,
1864, foi publicado isso. E quando se achar propagado, destruir esse predomínio, ou seja, essa influência negativa dos espíritos, dando a cada um os meios de pôr em guarda contra as sugestões dele. Por que será que de 1864 para cá, os espíritos informam que hoje a obsessão é uma pandemia? Por que será que nós temos tanto problema obsessivo dentro do meio espírita? Será que nós passamos o nosso olhar pela leitura desta informação? Será que nós estamos considerando isso? Por que o Espiritismo não cumpriu com esse papel de, através do esclarecimento, destruir o predomínio, ou seja, possibilitar às pessoas a precaução diante dessa realidade? E o mais grave ainda, porque é que nós espíritas ainda estamos nesse patamar. Então nós estamos vendo que, pode passar, que o livro dos médiuns é o grande desconhecido de todos nós. E como o Gerson muito bem pontuou, nós estamos muito presos a áreas, a setores, a ações específicas e nos desvinculando dos princípios que norteiam a nossa ciência. Não nos consideramos seres interexistentes, muitas vezes achamos que porque estamos fazendo bem, estamos imunizados da influência ostensiva dos espíritos inferiores. E aí caímos na malha da obsessão. Não consideramos essa possibilidade com o mesmo peso do que consideramos as necessidades visíveis, objetivas daquele que chega. Nos exemplos que o nosso amigo Gerson apresentou, fica muito claro que sem um olhar mais abrangente, de fato, nós não vamos considerar essas questões. E nós vamos fazer uma leitura parcial da necessidade do irmão que chega e não vamos resolver o problema. Aí nós vemos o Centro Espírita como um local, a campanha da FEB, né? Um local que acolhe, consola, esclarece e orienta. Será? Será que o Centro Espírita realmente conjuga esses verbos? Será que nós estamos efetivamente acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando do ponto de vista espírita, do ser transcendente? É importante que a nossa reflexão se faça, porque nós estamos diante de uma demanda muito grande nos centros espíritas, de pessoas cada vez mais com dificuldades relacionadas à área da mediunidade, ao problema da obsessão. E nós estamos vendo que estamos desequipados, na maioria das vezes. Por quê? Porque não existe um setor, um departamento? Não. Porque nós, espíritas, não nos preparamos ou não estamos em condições de orientar as pessoas e esclarecê-las nesse aspecto. Aí a pessoa chega com uma mediunidade aflorada, desajustada, desequilibrada, e o que a gente faz? Manda para o atendimento fraterno. Do atendimento fraterno, na maioria das vezes, né, salvo felizes exceções, do atendimento fraterno para o estudo. Passe, palestra, claro, né? Às vezes a gente receita, né? Uma semana de passe, né? Que é passe, palestra, estudo. Em que momento essa pessoa vai ser esclarecida do que está acontecendo? Por que está acontecendo? E o que precisa ser feito para que o processo obsessivo seja revertido? Aí a gente promete, a pessoa acha, né, porque a pessoa chega e ela quer tirar o encosto. E a gente sabe que não é assim, mas a gente finge que é assim. Quando que a gente vai cumprir com o nosso papel de orientar e esclarecer? Quando nós próprios estivermos, como disse o Gerson, introjetado a informação e vivenciando isso no nosso dia a dia. Enquanto isso, as pessoas vão de centro espírita em centro espírita procurando o centro espírita mais forte, porque ela não entendeu o processo. Ela acha, e nós vendemos essa ideia, de que o centro espírita vai resolver o problema da obsessão. O equívoco é do assistido? Não, o equívoco da nossa postura. A gente propõe isso. A gente diz, não, você tem que fazer, tomar passe, a água, o evangelho, isso, como se fosse uma receita. E como se isso fosse suficiente. E o essencial está lá no livro dos médiuns, muitas vezes
Não é considerado. Então, nós temos que... Pode passar, Helder, por favor. Nós temos que perceber o centro espírita de uma outra maneira para que nós possamos ser mais eficazes no nosso trabalho. Sueli Caldas-Schubert, nessa obra magnífica, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, nos chama a atenção para isso. Para que a nossa percepção da célula do nosso trabalho, que é o centro espírita, transcenda o espaço físico e as atividades que são desenvolvidas e visíveis, né, aos nossos sentidos. O centro espírita é muito mais do que uma casa física. Transcende as paredes, os muros que a circundam e o teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, e com as duas humanidades, encarnados e desencarnados. É isso que é o centro espírita. Se vai ter setor A, B, C, atividade A, B, C, isso é uma escolha nossa, né, dos encarnados, e como vamos agir, né, operacionalmente nas atividades que vamos realizar. Mas o centro espírita é um complexo espiritual. Nós estamos, ou deveríamos estar, agindo em sintonia com o mundo espiritual. E cada centro espírita tem uma planificação, um planejamento, uma organização que acontece no mundo espiritual antes de se concretizar aqui no mundo físico. E nós passamos a trabalhar para contribuir com o planejamento superior do mundo espiritual, mas só poderemos fazer isso se estamos conscientes disso. Se nós considerarmos que, efetivamente, quando adentrarmos ao centro espírita, ali há um incontável número de atividades que o mundo espiritual realiza e que nós não vemos, mas que estão acontecendo. Em benefício de todos aqueles que lá transitam, encarnados e desencarnados. E esse trabalho complexo e enorme, porque é muito maior do que aquilo que a gente vê, ele tem que ser considerado pelo trabalhador. Mas não só considerado, ele tem que ser compreendido. Nós temos que saber como é que a equipe espiritual atua para podermos colaborar, não é? Ou a gente consegue colaborar com alguma coisa sem saber como funciona? Não sabe. E nós temos estudado isso. Temos estudado André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda, que revelam essas atividades do mundo espiritual em benefício dos encarnados, porque se nós queremos colaborar com o mundo espiritual, precisamos nos preparar para esse cometimento. Por favor, Helder. Aí, então, o Sueli Caldas-Schubert compila informações, aqui nesse caso de Manuel Filomeno de Miranda, que mostra como é que nasce um centro espírita do ponto de vista espiritual. Então, ele vai dizer que os planos iniciais da fundação do centro espírita ocorrem no mundo espiritual, com vários anos de antecedência em relação à edificação material. E que, nesse momento, a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e auxiliar as futuras atividades que se realizarão no centro espírita. E aí nós chegamos no centro espírita e trazemos as nossas boas vontades e as nossas boas ideias, né? E muitas vezes as nossas boas ideias não estão em sintonia com a planificação da equipe espiritual. Não consideramos que estamos chegando num projeto que já está em andamento. E que nós aqui temos a responsabilidade de executar, mas que está sendo orientado pelo lado de lá. Em que momento nós estamos considerando isso? Estamos nos preparando para essa realidade? Por favor, Helder. Então, os dirigentes espirituais do Centro Espírita se utilizam de recursos especiais para colaborar com as atividades do Centro Espírita. Mas nós sabemos quais são esses recursos? Temos conhecimento do que acontece no mundo espiritual, em benefício daqueles que ali chegam? Porque de que adiantam bons recursos especialíssimos dos arquitetos do mundo espiritual, em benefício das ações que realizamos, encarnados e desencarnados, nós próprios somos beneficiados desse recurso e nós não conhecemos os recursos. Deixa que o mundo espiritual faz a parte dele e nós fazemos aqui a nossa. Então precisamos refletir. Temos que conhecer esses recursos especiais. Por favor, Elza. Outra informação é que o trabalho realizado pelo mundo espiritual é ininterrupto. Assim, sempre que começa uma atividade na esfera material, os espíritos na outra dimensão iniciaram essas tarefas muito antes, preparando o ambiente e os recursos indispensáveis para atender às necessidades dos que virão, encarnados e desencarnados. Olha a informação
do espírito benfeitor? O trabalho é ininterrupto. Nós temos dia e hora para agir. Mas o trabalho do mundo espiritual, ele não cessa nunca. Não tem feriado, não tem férias, né? Não tem viagem com a família. Não, porque as necessidades dos encarnados e desencarnados, ela é contínua. O trabalho do mundo espiritual não cessa nunca. E eles, antes de nós chegarmos, já estão atuando para que esses recursos fiquem à disposição do trabalhador no atendimento daquele que necessita, aquele que vemos e aquele que não vemos. Porque quando estamos atendendo alguém encarnado, nós estamos atendendo também os espíritos que o acompanham. E esses espíritos, muitas vezes, permanecem dentro da instituição para um atendimento, um tratamento. Então, a nossa ação pontual ali naquele dia e hora marcado, ela se desdobra em muitas outras. E estamos conscientes disso? De que nós estamos vinculados àquele processo? Que não basta simplesmente terminou o trabalho e ir embora para casa e esquecer, porque o trabalho continua? O mundo espiritual contou conosco naquele momento, mas o processo continua. Que um processo, por exemplo, de desobsessão não pode ser considerado como uma atividade restrita ou de responsabilidade exclusiva do grupo mediúnico, porque nem sempre o grupo mediúnico da nossa casa vai ter condições de atender aquela necessidade, pode ser atendido em outro local, mas nós fazemos parte desse processo, nós somos integrantes desse processo. Não, aconteceu um problema de obsessão, encaminha para o atendimento espiritual. E aí as áreas, né, os quadradinhos que a gente cria dentro da casa espírita, lavam as mãos, né? Encaminha para o atendimento espiritual, já não é mais comigo. Como isso? O processo desobsessivo, ele é sistêmico. E ele não acontece de hoje para amanhã. Então, a nossa participação, desde o início, ela é fundamental. Nós não podemos dizer, agora não é mais comigo. Nós fazemos parte de todo esse processo, por favor. Então, tem muito conteúdo relacionado a isso, mas a nossa ideia hoje é suscitar reflexões nesse sentido. O programa do mundo espiritual é elaborado com aqueles que vão reencarnar comprometidos com o projeto, ou seja, nós próprios participamos desse planejamento antes de reencarnarmos. Então, o nosso compromisso é muito maior do que simplesmente assumir esta ou aquela função naquele dia e naquela hora. Nós fazemos parte de uma equipe. Como diz ali Manuel Filomeno de Miranda, uma equipe que atua nos dois níveis, no físico e no espiritual. Nós estamos nesse processo, nós somos a ponte. Estamos conscientes disso, da importância desse papel? Por favor. Então, a planificação espiritual antecede a reencarnação, os que trabalham no centro espírita. Ninguém é pego a laço, né, como diz o gaúcho. Todos nós estamos comprometidos com esta ou com aquela atividade. Mas mais do que com esta ou aquela atividade, estamos comprometidos com a causa. Então, a nossa contribuição não pode ser estagnada para aquele dia e horário para aquela atividade. Nós somos trabalhadores, né, do Cristo. Por favor, Elda. Então, nós precisamos ter muito claro em mente esta realidade. Nós somos uma equipe de encarnados que atua em sintonia com, ou deveria atuar, né, em sintonia com a equipe espiritual. Então, nós precisamos dessa visão sistêmica, de imaginar que nós estamos inseridos nesse processo, que as nossas ações no mundo físico, elas transcendem e se desdobram no mundo espiritual e vice-versa. Que aquilo que o mundo espiritual sugere, intui, nós passamos a agir. Então, essa é uma via de mão dupla. Pode bater a teclinha ali, por favor. Então, essa visão sistêmica é fundamental. Nós temos que ter essa noção de que estamos agindo em sintonia, em constante interação com o mundo espiritual. E que o mundo espiritual vai suprir as nossas necessidades desde que nós estejamos equipados. Né? Como é que o mundo espiritual disponibiliza recursos especialíssimos? E como é que esses recursos serão utilizados em benefício daquele que chega, se aquele que seria o mediador, né, nós, não estamos equipados para trabalhar com aquele recurso? Nós temos que conhecer isso. Nós temos que dominar isso. Por favor, Elda. Então, dentro desta visão sistêmica, nós temos que lembrar que essa cúpula espiritual,
essa pleiade de espíritos que assume a responsabilidade de coordenar as atividades dentro do centro espírita, ela atua em todas as áreas, e colocamos ali algumas, existem até mais do que essas que ali estão. Em tudo. Eles não têm preferência por esta ou aquela área. Quem tem preferência somos nós. Né? Nós que queremos que a assistência social seja, né, colocada em pauta em primeiro ponto, ou que a mediunidade, né, tenha um destaque maior. Somos nós que temos essa visão. Para o mundo espiritual, não. Todos têm o mesmo peso. E mais do que isso, todos fazem parte desse sistema. Ninguém tem mais ou menos importância. Porque o assistido, o necessitado, ele vai passar por todos esses setores, na maioria das vezes. Aí a gente pensar numa reunião de gestão, é uma reunião de gestão, né? E aí desconsidera a ação do mundo espiritual. Ah, a biblioteca. O que a biblioteca tem a ver com o mundo espiritual? Tem tudo. Que tipo de livro eu estou colocando à disposição? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Pode passar. O nosso irmão Pugliese, na obra Obsessão, Instalação e Cura, que é uma compilação das obras de Manuel Filomeno de Miranda, em torno da questão da obsessão, ele tem uma reflexão muito interessante. E ele vai dizer que precisamos trabalhar a ideia de unidade dentro do centro espírita, pensando que todo o trabalho de uma casa espírita tem que passar por uma integração. Ele está focando a questão da obsessão, vejam bem. Então, ele está tirando o foco de que obsessão é assunto de grupo mediúnico. A ideia de unidade e que o trabalho da casa espírita passa por uma integração. Então, o problema da obsessão, ele permeia todas as ações do mundo espírita, e é uma realidade, infelizmente, né, de todos nós, trabalhadores e assistidos. Mas sem essa concepção integrada, nós vamos sempre entender que aquele problema pontual, nós vamos atender de forma paliativa e vamos encaminhar para que outro resolva. Sendo que a desobsessão ela tem que ser vista como um sistema. Se falhar a recepção, o atendimento vai ser prejudicado. Se nós não conseguirmos perceber uma dificuldade da área da obsessão no nosso assistido e não fizermos o encaminhamento correto, nós estamos atrapalhando esse processo. Por favor, pode passar. Então diz Pugliese nessa obra: todos os trabalhadores integrados nas atividades doutrinárias e assistenciais do centro espírita, em particular aqueles que formam a equipe mediúnica, estão sistematicamente envolvidos no trabalho de desobsessão, indireta ou diretamente. E eu diria consciente ou inconscientemente. Que bom seria se fosse consciente, né? Se nós realmente pudéssemos agir como elementos facilitadores desse processo. Então, vejam bem, não fui eu que coloquei assistenciais, não. Está lá no livro, tá? Ele cita especificamente atividades doutrinárias e assistenciais do centro espírita. Todos estamos envolvidos. E aí ele faz um trabalho belíssimo, porque ele vai compilar as informações do mundo espiritual, trazidas, no caso aqui, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, das ações que o mundo espiritual realiza em benefício de encarnados e desencarnados no centro espírita, em todas as atividades do centro espírita. É um trabalho belíssimo, que facilita a nossa compreensão, porque se nós lêssemos todas as obras de Manuel Filomeno, nós teríamos essa ideia. Mas o companheiro aqui fez uma compilação para facilitar o nosso trabalho. Então vai ali, fica muito claro como é que a equipe espiritual atua em benefício do assistido nas diversas atividades que o centro espírita realiza. Mas fica sempre muito claro no texto. Todos aqueles recursos, toda a assistência espiritual, todo o êxito, né, em benefício do acolhido, vai depender das condições dos encarnados, dos trabalhadores encarnados. Vai depender da ambiência psíquica que nós propiciamos, favorável ou desfavorável, da nossa sintonia, da nossa capacidade de nos prepararmos para esse cometimento. Por favor. Então, para concluirmos a nossa reflexão, no Opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que é o manual, né, que a gente se utiliza para nortear as nossas ações no Centro Espírita, nós vamos encontrar isso. As eventuais divisões das atividades e reuniões em áreas, setores ou departamentos não devem ser impeditivas ou complicadoras
para um trabalho integrado, devendo-se pensar o centro espírita como um todo. Então, não obstante nós tenhamos dificuldades e questões particulares relacionadas a um setor, uma área, um departamento, a nossa reflexão nunca deve desconsiderar o centro espírita como um todo. Nós precisamos perceber o centro espírita como esse sistema. E imaginar que tudo aquilo que nós planejamos executar, as ações que nós desejamos promover e promovemos, elas devem estar alinhadas com as outras ações do centro espírita. Para que haja, sim, esse processo sistêmico. Senão, cada setorzinho promove alguma coisa, às vezes em antagonismo com a proposta do outro setor. Nós, na federação, estamos tentando fazer essa aproximação agora, de fazer essa reflexão integrada. Porque as questões que dificultam o trabalho de vocês são as mesmas que dificultam o trabalho na área da mediunidade. Porque nós temos dificuldade em acolher o espírito que chega, o desencarnado. Nós não temos esse traquejo, essa experiência que vocês, no dia a dia do acolhimento encarnado e desencarnado, possuem. Então, precisamos trabalhar isso, trocar essas experiências. De outro lado, o encarnado chega com dificuldades relacionadas à questão da influência espiritual, que a mediunidade muito bem conhece. Então, vamos permutar essas informações. Vamos estudar juntos para melhorar o nosso trabalho. Porque, afinal de contas, em momento algum, nem mesmo nesse opúsculo, está ali pontuado que nós devemos trabalhar como ilhas, né, dentro das nossas áreas. Nós precisamos realmente quebrar essas barreiras e nos aproximarmos. Porque o nosso objetivo é servir a causa espírita. E os princípios espíritas devem permear as nossas ações. Então, o conhecimento desses princípios tem que estar na base de todos os nossos trabalhos. E nesse momento, então, nós vamos, sem dúvida, favorecer esse trabalho sistêmico, né, que o mundo espiritual realiza, e vamos poder utilizar melhor esses recursos que o mundo espiritual disponibiliza para nós. Pode botar. Às vezes nós ficamos pensando que somos tão precários ainda, né, tão pequenos. E aí, então, nós trouxemos uma pequena frase do espírito Efigênio Vitor. Nós gostamos muitíssimo desse trabalho, Instruções Psicofônicas, psicografado por Chico Xavier, quando ele fala dos arquitetos espirituais. Esse capítulo, se vocês puderem, releiam, porque toda vez que eu leio, eu fico encantada com a bondade, com a misericórdia divina em benefício das nossas ações. Então, diz o Espírito bondoso: em verdade, contudo, através da oração, convertemos-nos em canais de socorro divino, apesar da precariedade dos nossos recursos. Mas até quando isso será assim? Até quando a gente vai ainda ser esse instrumento indócil, né, do mundo espiritual? Que somente na hora da oração é que a gente se coloca numa condição um pouquinho melhor. Vamos tentar agir de forma consciente nesse processo, né? Buscar o nosso papel efetivo nesse trabalho e nesse recurso. Aí é uma frase de Manuel Filomeno de Miranda, que consta na obra Tormentos da Obsessão, uma das mais recentes obras que o Espírito Amigo trata dessa questão. Então, ele vai dizer que assim não extraímos problemas nem testemunhos. Antes, enfrentemos-los alegres pela honra de estarmos a serviço de Jesus no mundo, construindo a era melhor do Espírito imortal. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. A construção desse Espírito imortal, a começar por nós mesmos, né? De termos muito presente a importância desta informação para que a nossa ação seja mais coerente, né, com os princípios que abraçamos, e para que a nossa reflexão no meio espírita, ela tenha por objetivo o espírito imortal, e não apenas ações pontuais, né, e muito limitadas. As nossas ações, elas têm que ser nessa visão transcendente. Então, muito obrigado a todos pela atenção.